nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse
Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Graças a Deus por mais uma escola dominical que o Senhor nos concede. E eu agradeço a Deus por tê-lo aí ao nosso lado. Glória a Deus, do outro lado, no seu lar, com sede na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar apresentando ao Senhor. Glória a Deus, essa aula maravilhosa. Eu creio assim. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, abençoe poderosamente essa escola bíblica, Senhor, nos ensine. Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento para compreender a Tua palavra. É assim que eu te oro e abençoe cada um, Senhor, que estão a ouvir esta escola bíblica nesse dia. Obrigada por tudo, meu Senhor, e eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estudar os dons de elocução. Glória a Deus, né? É o tema da lição de hoje, 5 de setembro de 2021. Glória a Deus. Mas antes nós vamos fazer, vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 7 e também o versículo 10 ao 12. E 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 32. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e do 10 ao 12 diz assim: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 26 ao 32 diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Glória a Deus. E na introdução de hoje, nós vamos estudar esses dons de elocução, que a palavra elocução quer dizer ação ou efeito de demonstrar pensamento ou opinião. Glória a Deus. Elocução é a maneira que nós encontramos de nos expressarmos. Glória a Deus. Esses dons, eles são chamados dons de elocução. Por quê? Porque ele é operado através do crente salvo na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Na maneira dele se expressar. Glória a Deus. Eles são classificados em 3: profecia, línguas estranhas e o dom de interpretar as línguas estranhas. Como sempre, né? Esses dons, eles primam principalmente a edificação do corpo de Cristo, a igreja local. A igreja local, ela carece sim dos dons de elocução. E nós vamos ver isso
Glória a Deus. Esses dons, eles edificam. Esses dons de elocução, eles exortam. E esses 3 dons de elocução, profecia, línguas estranhas e a interpretação das línguas estranhas, ele também consola. Glória a Deus. Primeiro ponto, a gente vai estudar o dom de profecia, que a gente pode ver em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10. Mas o que é o dom de profecia, missionário? Segundo Stanley Orton, é a mensagem espontânea dada pelo Espírito Santo de Deus para que o crente em Jesus Cristo, ele anuncie ao corpo de Cristo, glória a Deus, uma mensagem vinda da parte de Deus. Glória a Jesus, né? Este é o dom, aleluia, maravilhoso. É uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Uma língua que aquele que ouve entenda. A profecia. Glória a Jesus. Infelizmente, nós vivemos um cenário em que falta-se pouco estudo nas Sagradas Escrituras e por isso as pessoas elas erram tanto e interpretam tão errado as coisas. O dom de profecia, amados, não é, glória a Deus, alguém chegar para você e entregar uma bênção, né? Glória a Jesus. Não, o dom de profecia não é isto. O dom de profecia, ele não está ligado a entregas de chaves, de carro, glória a Deus, de casa. Esta não é a finalidade da profecia. Glória a Deus, né? Não é. E, infelizmente, existe um uso muito incorreto deste dom nas igrejas de hoje. Fulano profetizou para mim que eu ia receber isso, que eu ia receber aquilo. E muitas das vezes, irmãos, essas profecias, entre aspas, elas trazem prejuízo, tanto para o crente como para as igrejas locais, né? Devemos vigiar muito, glória a Deus, porque as Escrituras nos orientam que devemos examinar tudo. Glória a Jesus, através do dom que nós estudamos de discernimento espiritual, a igreja precisa, glória a Deus, discernir, glória a Deus, de quem vem essas profecias, né? Precisamos estar atentos. Aí o segundo ponto diz assim, a relevância do dom de profecia. Os crentes de Coríntios, irmãos, eles estavam usando, nós já vimos que era uma igreja cheia de dons, agraciada por Deus, mas infelizmente eles eram meninos. Eles ainda eram carnais, as suas atitudes ainda não condiziam com a atitude de novos nascidos em Deus, né? Então o apóstolo Paulo escreve para eles, glória a Deus, e mostra para eles que eles devem, glória a Deus, tomar cuidado com esse dom, com o dom de profecia. Por quê? Porque o dom de profecia, ele tem esse dom, ele tem 3 fontes. Glória a Deus. Deus, o homem ou o diabo. Glória a Deus. Deus, aleluias, quando ele quer enviar uma mensagem, ele se utiliza sim do servo dele para entregar esta mensagem, né? Para exortar, para consolar, para edificar. E o homem, na sua emoção, ele também pode estar falando por ele mesmo, achando que é Deus, mas às vezes é a sua emoção. E o diabo, que aproveita as oportunidades, as brechas também para, glória a Deus, usar, né, e enganar. Então nós devemos estar atentos acerca das fontes. O próprio Jesus, ele nos ensina lá em Mateus 7,15. Jesus diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós.
vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então temos que ter cuidado. Já existem muitos falsos profetas, glória a Deus, no mundo, introduzido dentro das igrejas, né? Então nós devemos ter cuidado. Terceiro subponto, propósitos da profecia. Glória a Deus. A profecia, ela contribui para a edificação da vida espiritual do crente. Deus usando seu servo com a profecia, com a mensagem, para exortar, olha, está errando nisso, melhora nisso, para consolar no meio das lutas, dos desertos, das tempestades. O Senhor conhece as nossas necessidades. Glória a Jesus. Então o Senhor, Ele usa as profecias para edificação do corpo, né, de Cristo. Glória a Deus. Infelizmente, a função da profecia, né, como já foi dito, tem sido usada de uma forma errônea. Mas existem igrejas, glória a Deus, que são guiadas por profetas. O que o profeta fala, o profeta revela no dia o que deve fazer. Eu me lembro da história do rei Acabe. Ele tinha um monte de profetas de Baal, além dos profetas, glória a Deus, né, de Azera, glória a Jesus. Ele ainda, né, consultava, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. E existia um espírito de engano na vida daqueles profetas para induzir o rei Acabe, né, à ruína, à perdição, para confundir todo Israel. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. A maior profecia ainda continua sendo a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a maior profecia. Glória a Deus. Nela está escrito todas as diretrizes para que possamos seguir sem falhar, sem errar, sem nos confundir, sem nos enganar. Glória a Jesus. É por isso que nós devemos fazer uso da palavra de Deus. Jeremias 23, do 9 ao 22, a gente vê que existia já, né, muitos falsos profetas. Então Deus, né, Ele nos alerta, tenhamos cuidados com os enganadores, que eles costumam arrastar multidões. Por que, missionária? Porque a mensagem deles é uma mensagem de ego, né? De massagem no ego. Ele não está preocupado com o pecado, glória a Deus. Ele não está preocupado se ninguém está errando, né? Ele está preocupado, glória a Deus, que a multidão venha, glória a Jesus, para que às vezes eles tenham lucros, né? Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Glória a Deus. Segundo ponto, e o segundo dom de elocução, variedade de línguas. Glória a Deus. A gente pode ver isso também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O teólogo pentecostal Thomas, ele diz assim: o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não conhece. Glória a Deus. Coisa tremenda, né? Que presentão é esse que Deus dá ao seu povo, à sua igreja? A igreja de Cristo, ela é rica, amados. A igreja do Senhor, ela é rica. Deus entregou ferramentas preciosíssimas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que é tesouro no vaso de barro. Glória a Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E é para louvor. O crente Jesus, ele fala em mistérios, ele fala em língua estranha, glória a Deus, para louvor da glória do Senhor. Como oração para Deus, né? Glória a Jesus. E também para transmitir uma mensagem. Contanto, a gente vai ver isso lá na frente, que haja intérprete. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitos dizem que esses dois, eles não têm muita importância, por estarem listados por últimos. Mas é um erro terrível, viu, amados? Porque nas outras passagens bíblicas, onde fala sobre os dons espirituais, a gente vê que não existe uma ordem de lista
Glória a Deus, né? Mas existe sim a necessidade de ser ensinado para que os crentes eles possam se utilizar das ferramentas que Deus deu e também ter atenção como essas ferramentas estão sendo utilizadas. Missionária, qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? Em primeiro lugar, o dom de variedade de línguas, ele se difere um pouco dos outros, porque ele serve principalmente para edificação do próprio crente. Glória a Deus, né? Então, quando o crente está falando em línguas, irmãos, quando ele está orando e fala em línguas, quando ele está louvando e fala em línguas, glória a Deus, ele está se edificando. O Espírito Santo está agindo nele de uma forma extraordinária e consolando a alma dele. Glória a Deus, alimentando o Espírito e deixando mais fortalecido. Glória a Deus, né? Então ele sim, né? Louvado seja o nome do Senhor, ele serve como edificação para a vida espiritual do próprio crente. É o contrário da profecia, né? A profecia é para edificação de outrem. Enquanto a língua estranha, né, a variedade de línguas, é para edificação do próprio crente. Não edifica, glória a Deus, nem exorta a igreja. É para o próprio crente. Coisa linda, oh meu Deus, que coisa maravilhosa. E ela é um sinal. A língua estranha é um sinal, glória a Deus, de que o servo do Senhor, ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas deixa-me abrir um parênteses bem grande, cuidado. Foi dito aqui que eles têm 3 fontes. Ou pode ser Deus, ou pode ser o homem, ou pode ser Satanás que está induzindo o crente a falar línguas estranhas. Missionário, existe isso? Existe. Glória a Deus. Existe sim. Né? Então nós devemos ter cuidado. A emoção também do crente. Nós devemos pedir confirmação. Quem é batizado com o Espírito Santo tem que pedir confirmação a Deus. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo, ele traz uma vida de santidade. Então, se eu fui batizado no pecado e continuo fazendo o que não agrada, o que a Bíblia reprova, então esse batismo com o Espírito Santo, ele, né, precisa ser investigado pela própria pessoa. Foi de Deus? Foi da carne? Ou o inimigo induziu na operação do erro e do engano? Então, vigiemos em nome de Jesus. Mas se alguém foi batizado com o Espírito Santo e nasceu nessa pessoa sede pela palavra, a sede por estar na casa de Deus, né? Agora, se chamava palavrão, não chama. Se maltratava o próximo, não maltrata. Glória a Deus. Estas são algumas provas, né, de que houve um batismo com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Mas se não há mudança, glória a Jesus, se a gente não deixa Jesus guiar a nossa vida, se vivemos em prática de pecados, então nós precisamos analisar se esse batismo veio realmente de Deus. E a Bíblia nos orienta isto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós podemos ver que, no terceiro subponto, nós podemos ver que o dom, né, de línguas estranhas, ele é atual. Mentira de quem diz que foi coisa do passado. Foram para os apóstolos ali em Atos capítulo 2. Não. Glória a Jesus, né? Em Atos capítulo 1 e também em Concordância capítulo 2, não foi. O próprio Pedro disse, é para os que estão aqui, né? E para todos quanto o Senhor chamar. Então o batismo com o Espírito Santo continua atual. Deus continua batizando com o Espírito Santo, entregando variedade de língua. Glória a Jesus, né? Deus continua sim. E só para chamar a atenção, uma coisa é ser batizado com o Espírito Santo e falar línguas estranhas, outra coisa é ter dons de variedades de línguas. Viu, amados? Glória a Deus. E o último e terceiro ponto, a interpretação de línguas.
a interpretação de línguas. O teólogo Thomas também diz e nos ensina que existe habilidade de interpretar no próprio vernáculo, ou seja, na própria língua, aquilo que foi pronunciado em línguas estranhas. Glória a Deus. A igreja de Corinto estava nessa bagunça. As pessoas falavam em línguas estranhas, não tinha quem interpretasse, e todo mundo falava na hora só, e era aquela confusão. E Paulo chegou para botar ordem. Disse, olha, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 e 28, Paulo chega e diz, olha, se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então não adianta a gente se levantar falando em línguas estranhas no meio da igreja, se a gente não está interpretando o que falou. Então fique no seu cantinho e fale em línguas estranhas para você mesmo e para Deus. Glória a Jesus. Agora, se tem intérprete, aí Deus, ele levanta alguém para interpretar aquela língua estranha, glória a Deus, e entregar a mensagem que veio do alto para a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, a diferença entre dom de interpretação e de profecia, embora eles tenham semelhanças, eles são uns dons distintos, dons diferentes, né? O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, né? Glória a Deus, que esteja também falando em língua, capacitada pelo Espírito Santo para interpretar a mensagem à igreja. Já a profecia, não. O dom de profecia, a pessoa, ela é usada em sua própria língua, na língua dos que a ouvem, glória a Deus, e entrega, sim, a mensagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos vigiar. A casa de Deus continua sendo uma casa de ordem e decência. Examinamos-nos, pois, as Escrituras, glória a Deus, e ela sim nos conduzirá para o caminho certo, correto. Conclusão: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados sensacionistas, né? Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas, com os seus dons, com esses presentes maravilhosos do céu. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Como o apóstolo Paulo nos ensina na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 39 e o 40. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejamos portadores das manifestações gloriosas dos céus. Amém? Louvado seja Deus. Fique com essa palavra de hoje, né? Que Deus abençoe poderosamente sua família e que você possa exercitar esses dons. Se você ainda não tem, peça. Deus continua o mesmo, operando maravilha e cumprindo a profecia do profeta Joel. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, graças te damos por tudo, Senhor, pois tudo que o Senhor faz é tão bom, tão maravilhoso e tão perfeito quanto és. Continua conosco, Deus, que a tua palavra possa alcançar um lugar maravilhoso nos nossos corações. Assim que eu te oro, eu já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, e até domingo, se Deus quiser. A paz do Senhor. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de